Bom, meus amigos, o Bryan Palácio, meus amigos, é uma situação realmente, como o Vene Casagrande, nosso colega, informou hoje, a situação deu uma piorada, deu uma situação que dificilmente o jogador vai vir para o Vasco, né? Porque o Atlético Mineiro já tinha tudo acertado com o Vasco, mas essa contratação realmente aí me foge o nome do jogador, o Alisson, né? Do Shakhtar Donetsk. Essa transferência desse jogador aí está fazendo o Atlético Mineiro repensar emprestar, né? Está relutando em emprestar o jogador para o Vasco, porque vai desfalcar eles e na altura do campeonato eles não estão encontrando aí uma peça para fazer o que substitua aí o Palácios. Então, meus amigos, a tendência aí é que o Atlético realmente não faça essa transferência para o Vasco da Gama. A coisa complicou nas últimas horas, a menos que eles consigam aí, né, trazer um outro jogador e aí sim emprestar para o Vasco da Gama. Então tem um grande risco de melar aí a situação do Bryan Palácio, o colombiano, que também, meus amigos, veja bem, a torcida do Vasco também está lá também animada com essa possível contratação do Bryan Palácio. Que é a verdade, né? Porque é um jogador que nem no Atlético conseguiu render. E olha que o Atlético estava mal das pernas quando ele foi contratado. Então, e ele agora está meio de escanteio, virou a segunda opção lá. E só está continuando por lá porque o Atlético está vendendo outros jogadores e vai ficar sem opções aí de ataque. Então a situação do colombiano deu uma regredida, né? Esfriou legal. E a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver se não se torna novela, porque o Vasco tem até 11 de abril, tanto o Vasco quanto o Atlético, para fazer aí as negociações do mercado brasileiro. Agora a gente vai falar de um outro jogador que, por conta dessa situação, pode perfeitamente chegar ao Vasco da Gama. Nós vamos remover esse jogador aqui e agora nós vamos botar na tela um outro atleta, que inclusive foi comentado há pouco tempo aí, é esse aqui, ó, que é o Maxi, jogador do Sampaio Corrêa, né? Eu tive a possibilidade, o Maxi é um jogador que chegou no Sampaio Corrêa no início de 2024, né, um velocista pela direita, é um dos principais nomes do time, né, da equipe lá de Saquarema. Ao todo coleciona aí cerca de 35 jogos, né, e 11 gols e 4 assistências, um jogador que cresceu muito, um dos artilheiros aí do Campeonato Carioca ao lado do Verratti, que também tem 6, né, e de outros jogadores que me fogem à memória. E o que acontece, meus amigos, segundo informações trazidas pelos nossos colegas do BTB Esportes há pouco tempo atrás, recentemente, foi nessa semana, eles falaram que o Vasco tinha interesse no jogador, que houve uma sondagem, e eu fui procurar informações sobre esta situação, porque, como vocês sabem, né, eu gosto sempre de apurar diretamente na fonte, né, e eu gosto de ouvir, né, o outro lado. O Vasco, obviamente, não vai comentar rigorosamente nada sobre contratações de nomes, né, não tem o Marcelo Santana, o Pedrinho, não falam de nomes, a menos que esteja bem engatilhado. E eu fui atrás, então a gente gosta de ouvir o staff do jogador, pessoas no entorno do jogador, para saber. Não consegui falar com um dirigente do Sampaio Corrêa, até porque o Sampaio Corrêa está evitando comentar sobre essa situação no momento, porque eles estão ainda na decisão da Taça Rio contra o Madureira. Então, eles só devem tratar desse tema após essa decisão, né? Eles não querem falar muito, porque hoje o Max são 22 anos, é o jogador de destaque deles lá, né? Eles há pouco tempo eles estavam no Atlético Goianiense e agora vem para o Sampaio Corrêa. Olha, meus amigos, e eu consegui falar com uma pessoa do staff do atleta, um dos representantes, né, o agente Francisco Araújo, e eu perguntei, né, diante dessa situação do interesse das notícias que estavam saindo no suposto interesse do Vasco, se já tinha algum posicionamento, se o Vasco já tinha feito alguma sondagem, alguma consulta, e, pelo que parece, há alguma coisa no ar, sim. O que me foi passado por esse empresário, um dos representantes do atleta, sobre esta possibilidade do Max vir a jogar no Vasco é o seguinte: as palavras desse representante para mim foi o seguinte:
a possibilidade existe, mas ainda não está cravado. Está em conversação. Ou seja, não quis abrir muito o jogo, mas admitiu, né, que houve aí uma procura, uma sondagem do Vasco, que há essa possibilidade, mas que não tem nada certo, mas que estão em diálogo, estão em tratativas. E é o que eu digo, Sampaio Corrêa não vai comentar sobre este assunto no momento, porque é um jogador que está ainda sendo útil ao time de Saquarema. Mas segundo o staff do atleta, há uma possibilidade sim, né, do Max ir para o Vasco, mas que não tem nada cravado, estão em conversações. Apenas isso, meus amigos. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês, aos que perguntam. Não estou vendo Twitter no momento aqui, não estou vendo Instagram, não sei o que se passa, se já atualizaram essa notícia, se não atualizou, mas a minha informação, deixa eu entrar no ar, né, que eu tive com um dos agentes do Max, do Sampaio Corrêa, perguntado sobre essa possibilidade de se transferir para o Vasco e tal, foi isso, que a possibilidade existe, mas ainda não está gravado, que está em conversas. Apenas isso aí. Não quis entrar no mérito aí. É um jogador que está assim no radar, pelo que apurei, é um jogador que está no radar, mas que já está certo, já está avançado. Essa informação eu não posso cravar para vocês. Como o próprio agente do jogador falou, não está nada cravado. Ele quis dizer que não tem nada acertado. A gente tem que aguardar aí o término do Sampaio Corrêa, a sua participação aí no Campeonato Carioca, para poder aí, então, ver o que vai ser feito em relação a esse jogador, que também é cobiçado por outros clubes da Série B, né? E, inclusive, também da Série A. É um jogador que se destacou, como eu falei, ele chegou no Sampaio Corrêa, foi emprestado para o Atlético Goianiense, não foi muito bem lá, voltou e aqui está fazendo uma boa temporada. E o Vasco está buscando, né, um jogador mais de velocidade aí, de novo, porque quer dar opções ao Fábio Carilli, né? Acredita que o treinador, antes de ter o trabalho aí questionado, contestado, avaliado, precisa de peças, né? Para que aí sim possa ter o seu trabalho avaliado. Como até o Alex falou, não adianta você não dar peças para o treinador e querer aí criticar. A gente sabe que o Fábio Carilli já chegou questionado ao Vasco, é um treinador aí que veio com um certo prazo de validade. Se tomar 3, 4 pancadas no Campeonato Brasileiro logo de cara, não vai ter muito, né, o que fazer, né? Não vai ter uma vida aí no Vasco da Gama. Então o Vasco está aí se cercando de cuidados, quer qualificar o time, está ciente de que esse time precisa ser encorpado, sim. O time do Vasco precisa sim ser encorpado, um time que ainda não tem pujança, não tem, entendeu? Porque tem que ter competitividade para pegar essas equipes aí, né? Como Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, equipes que investiram mais nos jogadores. E o Vasco tem jogadores que estão voltando aí no departamento médico, caso do Adson, né, do Davis, são jogadores que mesmo voltando, vão acontecer o mesmo processo do Paulinho e do Jair, vão entrar esporadicamente, vão entrar aos poucos, então isso ainda vai demorar, né? Tem o garoto Estrela, são jogadores ali para metade do ano ainda, para que possam aí ter uma diretriz. Então o Vasco precisa, acima de tudo, de encontrar peças, e agora está focado em peças de composição de elenco, aquelas peças que o treinador pode olhar para o banco e botar para tentar mudar uma partida, não que sejam contratados jogadores para titularidade. Esses jogadores foram contratados agora nessa janela internacional e são esperadas aí também na janela de julho, sim, contratações com um maior nível, aí sim, jogadores que possam se juntar ali e serem titulares. O Vasco ainda está no mercado, não desistiu, o grupo não está fechado ainda, e a gente vai aguardar aí, porque com o término dos estaduais aí nessa próxima semana, certamente vão abrir brechas, né, para que o Vasco consiga aí novos jogadores para esta temporada aí. O Vasco precisa, né, meus amigos? Então essas são as informações que eu posso trazer para vocês no momento, tanto do Brian Palácio quanto do Max, em contato que eu tive com o staff do atleta.